É com imensa alegria que eu, Líria, e minha irmã Clarice, nós somos leigas carmelitas do grupo São João da Cruz, da paróquia São Sebastião, Santuário do Carmo, da cidade de Paranavaí, Paraná. Nós estamos aqui no mosteiro Mater Carmeli, das Irmãs Carmelitas enclausuradas, e nós queremos agradecer a irmã Gabriele por estar conosco, participando hoje do programa Meditando a Palavra e por estar cedendo esse espaço para essa gravação. A nossa saudação também é para todos os irmãos e irmãs sintonizados pelas redes sociais. Sintam-se bem-vindos e acolhidos. Nesse dia também em que a Igreja celebra o Dia Mundial das Comunicações, nós queremos agradecer o Marcelo e a Leila, da equipe Pascom, pelo suporte nas gravações e divulgação do programa Meditando a Palavra, mas também como tantas ações realizadas da paróquia São Sebastião. Hoje meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Sabe, irmãs, não teve como não se emocionar ao preparar a celebração, para essa celebração da Ascensão do Senhor. Porque durante toda a semana foi visto que a liturgia preparou para a gente, né, textos da despedida do Senhor. O Senhor vinha preparando, né, os discípulos para a sua despedida, fazendo as recomendações para a continuidade da sua missão. Né? Então, a preocupação de Jesus era, né, com a perturbação do coração dos discípulos, né? Também ele se preocupa conosco, que às vezes andamos um tanto perturbadas, né? Mas já nos preparando para o primeiro passo da leitura orante, irmãs presentes, vocês também que nos acompanham, procuramos então criar um ambiente externo. É como esse daqui, com as flores, a imagem de Nossa Senhora, né? Para nos fazer com que esse ambiente nos ajude a nos preparar para a oração. E também preparar esse ambiente interno, né, onde que nós vamos nos distanciando dos ruídos, do telefone, dos sons, né, para que a gente possa acalmar o nosso coração e Deus venha fazer morada nele. Então, nesse momento, façamos algumas respirações profundas, porém silenciosas. E vamos soltando todas as preocupações que vivemos nesse dia e trouxemos, mas agora nós queremos deixar sair as preocupações. Vai sentindo que tudo vai se harmonizando. Sentindo-nos harmonizados, agora suplicamos a Jesus que envie sobre nós o seu Santo Espírito para nos fortalecer, consolar e iluminar durante toda a leitura orante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, escutemos atentos o que Jesus vai nos falar. Ele nos dará as recomendações e envia os discípulos ao mundo para anunciar o Evangelho. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então,
Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, agora no segundo momento da prece divina, é o momento onde nós devemos ler atentamente o Evangelho proclamado. Então vamos procurar estar atentos ao que Jesus disse aos discípulos e hoje diz para mim, para você, para a irmã Graciele, para os que nos acompanham pelas redes sociais, né? Então vamos procurar nesse momento entrar no cenário do texto do Evangelho, né? A montanha lá na Galileia, onde Jesus se comunica com seus discípulos e faz a promessa: ide pelo mundo, mas eu estarei com vocês. A reação dos discípulos nesse momento da despedida de Jesus, né? Então, atentos, nós vamos ao que o Senhor me disse. Agora nós vamos então partilhar a palavra meditada. Então, ao meditar esse texto, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa pequena frase. Ao vê-lo, ajoelharam-se diante dele. No entanto, alguns duvidaram. Eu me questionei assim. Os apóstolos que andavam com Jesus, ele havia aparecido a eles, e no entanto, alguns ainda duvidavam. E eu duvido ainda da presença de Jesus na minha vida? E você, irmão que assiste? E vocês, né, minhas irmãs? Nós temos ainda momentos de dúvida, que os apóstolos duvidaram, alguns ainda. Então, só que o interessante é que Jesus não duvidou deles. Isso eu achei, me tocou muito. Confiança que Jesus tinha no que ele tinha ensinado. No que ele tinha ensinado. Os apóstolos duvidaram da presença de Jesus, mas Jesus não duvidou deles. Ele deu a ordem, né? Ele pediu, né? Com toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra. Vão, façam que todas as nações se tornem discípulos. Sabe, Clarice, né? O irmã Gabriela, que me chamou a atenção desse encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos, lá no monte onde Jesus havia indicado para o encontro, é que tudo começou na Galileia, né? Quando Jesus anda à beira do mar da Galileia, vai chamando seus discípulos para compor o seu grupo, e no último momento, segundo o Evangelho de São Mateus, também ali ele faz a despedida, né? Então, aonde começa, também termina. E então vê como Jesus ele é muito disciplinado e organizado. Existe um espaço, existe um tempo, né? Onde ele começa uma missão e ele encerra uma missão, né? E ali com os discípulos foi onde ele os chamou, onde eles envia agora, e agora ele diz, agora vocês vão com toda a confiança, né? E vocês vão fazer novos discípulos. É essa parte que me chamou a atenção. E aí depois, e ensinar em todas as nações. E eu trouxe muito essa palavra para a nossa vida, como se ele falasse isso também para todos nós, né, para cada um de nós. E de ensinar, pois quanto tempo de caminhada de igreja nós temos, eu de caminhada religiosa, mas vocês como leigos carmelitas e o pessoal que nos assiste,
Então, a gente tem uma certa bagagem para passar para as próximas gerações e para as pessoas que não conhecem ainda o nome de Jesus. E se não temos, então é um sinal de que a gente precisa ter, né? Conhecer mais a nossa religião, mais a doutrina da nossa fé e etc. Para quando alguém questionar a gente saber a base da nossa fé, a gente saber o que falar, o que Jesus nos ensinou. Interessante também ver que ele falou, ide, mas fazei tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, eles vão com uma missão, né? De propagar aquilo que o mestre havia ensinado durante o tempo que esteve com eles. E assim também me chamou bastante atenção que os apóstolos, né, os discípulos, no caso, depois com a missão de apóstolos, eles subiram aquela montanha com uma expectativa. Não sabiam, né, o que ia acontecer naquele encontro, mas eles desceram da montanha com uma certeza. A certeza que eles tinham era a grande responsabilidade de dar continuidade à missão iniciada por Jesus. E Jesus, vamos dizer, aquece o coração deles, né? Porque a missão era grande que Jesus estava dando. Mas Jesus completa. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Que lindo, né? Então essa é a nossa certeza. Jesus não nos abandona. Jesus está sempre conosco. Ele que nos ilumina, Ele que nos apoia. Quando nos sentirmos fracos, é a Ele que vamos recorrer, porque Ele está sempre conosco, Ele está ali, Ele está no meio de nós, né? Lá na missa, toda missa nós dizemos isso, né? O Senhor esteja convosco, nós respondemos. Ele está no meio de nós. Mas o importante é nós sentirmos isso, né? Sabermos, termos essa certeza de que Ele está no meio de nós. Ele estando no meio de nós, nós faremos o seu reino, né? E ele colocando, né, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Quer dizer, as gerações futuras também estarão recebendo, né, esses ensinamentos que ele deixou os apóstolos, transmitiu. E daí que eu vejo a maravilha na igreja, a catequese, né? A catequese é a renovação da vida da igreja, né? As catequistas passam para as crianças e as crianças fazem a igreja se tornar sempre nova, né? Se renova através dessas novas gerações transmitidas, né, pelos sacerdotes, pelas catequistas, o trabalho feito nos grupos, né? Então, sempre conosco, Deus está presente, né? Muito interessante. Pode falar. É muito interessante que nos últimos evangelhos que a gente vai meditando durante a semana, Jesus vai fazendo uma catequese para a gente, né? E fazendo uma catequese porque ele vai na ascensão do Senhor, que a gente está celebrando hoje. Ele vai, mas ele não vai deixar a gente sozinho. Ele vai preparar calma, porque o Espírito Paráclito vai vir. E, enfim, outros evangelhos vão narrar mais especificamente isso. Então, porque ele sabe da nossa fraqueza, nossa limitação também, porque na caminhada a gente tem muito desafio. Então, ele fala que não vai abandonar a gente. Eu estarei convosco. E ele vai mandar o Espírito Santo para a gente se preencher realmente do Espírito Divino para a gente conseguir cumprir a nossa missão. Porque a gente, só pela gente, não consegue nada. Mas a gente, com Deus, se apoiando inteiramente em Deus, aí a gente consegue muita coisa. Também fiquei meditando, né, quando ele diz, né, Jesus, ele faz ele enviou os apóstolos, a mim ele fez um convite, como ele fez a você, Clarice, como um dia também ele fez a você, né, irmã Gabriela, né, ele fez aos discípulos e faz hoje a todas as pessoas sem distinção, ele continua convidando as pessoas para que o seu reino continue vivo, né, com as mensagens que Deus mandou seu Filho e deixou para nós aqui na Terra, não é isso? Então eu vejo assim que ele fez o convite, agora cabe a nós aceitar. Aceitar quer dizer o quê? Nós precisamos abrir o nosso coração para que ele encontre um espaço para entrar e fazer ali a sua morada, né? Isso daí. E lá em Atos também, né? Lucas ele diz, vós sereis minhas testemunhas
até os confins da terra, né? Então, nós vemos que os discípulos, eles partiram, né? E eles foram ao encontro do mundo a fim de realizar a missão que Jesus lhes confiou. Então, irmãs, né, fica a pergunta para nós, né? Como tenho respondido a Jesus a missão que Ele confiou a mim, né? Confiou a você, começou a ser uma consagrada. Esses votos que você renova a cada ano e nós, o nosso compromisso como leigos, né? Mas continuando, né, nossa leitura orante, então vamos para o nosso terceiro passo, onde Deus já lhe falou ao nosso coração e uma riqueza a partilha que fizemos juntas, né? Agora vamos fazer um colóquio pessoal a Jesus. Então vamos deixar brotar no nosso coração palavras de agradecimento, de pedido de perdão, tudo em forma de oração, terminando assim, dando graças a Deus por este momento. Que Jesus me fortaleça cada dia mais, através dos momentos de oração, de meditação, para cumprir essa missão que me foi dada. E também eu quero agradecer a Jesus e quero rezar uma oração que está no livro Encontro das Oficinas de Oração e Vida do Frei Inácio Laranhaga. A oração se chama Estás Conosco, mas eu vou rezá-la na primeira pessoa. Estás comigo todos os dias até o fim do mundo. Estás comigo, onipotência divina, com minha fragilidade. Estás comigo, amor infinito, e me acompanhas em todos os meus passos. Estás comigo, proteção soberana e garantia de êxito nas tentações. Estás comigo, energia que sustenta minha generosidade vacilante. Estás comigo em minhas dificuldades e provações. Estás comigo em minhas decepções e ansiedades para devolver-me a coragem. Estás comigo nas tristezas para comunicar-me o entusiasmo da tua alegria. Estás comigo na solidão como companheiro que nunca falha. Estás comigo em minha missão apostólica para guiar-me a ser meu arrimo. Estás comigo para conduzir-me ao Pai, pelo caminho da sabedoria e da eternidade. Amém. Então eu quero agradecer ao Pai por eu ter tido a oportunidade de conhecer Jesus, que foi o melhor presente que recebi
durante esses longos anos da minha vida. Obrigada, Jesus, por confiar em mim a ser mensageira da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, do Teu jeito de viver e de se relacionar com as pessoas. Obrigada, Jesus, por me aceitar como eu sou, ter paciência na espera até eu compreender que eu sempre preciso sair do seio materno, é preciso nascer de novo, ser uma mulher nova. Essa é a minha missão, falar de Jesus e anunciar o seu evangelho com palavras e com exemplos. Amém. Eu quero agradecer a Jesus por toda a paciência que Ele tem comigo, pela promessa que fez de estar conosco todos os dias das nossas vidas. E também olhando nessa parte que o Evangelho fala que Jesus chamou os discípulos para a montanha, eu agradeço também a Nosso Senhor, que me chamou para uma montanha, não a mesma dos discípulos, mas para a montanha do Carmelo. E eu, como uma monja carmelita, onde há um carmelita, há o Carmelo. Então, eu agradeço ao Senhor por ter me chamado para essa família, por ter me dado a minha vocação e por me sustentar todos os dias da minha vida. E peço a graça de que Ele continue me sustentando até a minha morte. Amém. Então, irmãs, agora nós vamos no quarto momento da leitura orante, então vamos mobilizar nossos sentidos internos e externos para facilitar a contemplação, do Evangelho meditado. Então, essa contemplação é o momento quando deixamos a iniciativa para Deus agir em nós, falar em nós. Então, nós vamos deixando o coração, a mente, vazios para sentir a presença amorosa de Deus agindo dentro de nós. Então, nesse momento, vamos acolhendo o que vier na nossa mente, o que tocar em nosso coração, desejos, lembranças, apelos, e vamos dar uma resposta em forma de compromisso. Então, diante desta palavra, o meu compromisso é estar em constante vigilância com as minhas atitudes. Porque eu penso que um cristão, uma cristã, será conhecido como cristão pelas suas atitudes. Então, fiquei refletindo que não é porque eu vou à igreja ou porque eu participo, aqui. Não é isso que me faz ser uma pessoa cristã. São as minhas atitudes no dia a dia, Por exemplo, mesmo no trânsito. Eu já dirigi com muito menos atitudes cristãs. Às vezes, você vê que tem uma pessoa que ela está com pressa por algum motivo. Deixa ela passar. Vou procurar um lugar para estacionar. Procuro pôr o meu carro bem direitinho, porque eu tenho que lembrar que outras pessoas vão precisar estar ali. Então, são coisas simples, coisas do dia a dia. É nessas horas que eu mostro que se eu sou uma pessoa de Cristo, se eu sou uma testemunha, porque eu preciso testemunhar com as minhas atitudes, Como dizia Francisco, vão e anuncie o Evangelho. Se preciso for, use palavras. Então, muito mais a gente anuncia com as nossas atitudes, Nosso comportamento, testemunho, Então é isso. O exemplo vale mais do que mil palavras. Sim. Então, também, numa das leituras da liturgia desse domingo da Ascensão do Senhor, Paulo diz que Deus nos deu um espírito de sabedoria para conhecermos e entendermos o que Ele quer de nós. Então, meditando, eu coloco como meu compromisso nessa semana será assim de uma escuta com mais atenção
na leitura da palavra, né? Para compreender o que realmente Jesus quer me dizer em cada palavra. Né? Para que o Espírito de sabedoria me faça sentir, né? Quando eu estiver na missa, que o pão e o vinho consagrados, eles já são o corpo e o sangue de Jesus que eu estou recebendo. E eles serão o alimento que irão me fortalecer a minha missão. E a minha missão vai ser de falar e anunciar o Evangelho com exemplos. Né? O meu compromisso, eu estou ainda na formação inicial aqui do mosteiro, né? Eu tenho meus votos simples, sou juniorista. Então, como eu fiquei meditando mais nessa parte de ir depois e ensinar, até que eu partilhei um pouco falando sobre que a gente sempre tem que passar o que a gente sabe para frente, e se a gente não sabe, não tem aprofundamento, precisa ter, né? Então, meu compromisso é, na minha formação, me dedicar mais aos meus estudos da ordem da Bíblia, que o carmelita medita dia e noite na lei do Senhor, então a palavra de Deus sempre está muito presente. E meu compromisso é essa minha dedicação no estudo da palavra de Deus e também no exemplo, né? Que a gente prega muito mais pelo exemplo do que as palavras, igual ela já estava falando, eu também já tinha pensado um pouco nisso também. Estávamos em sintonia nos nossos compromissos. Irmã, mas é bem isso. Para que o nosso comportamento, as nossas atitudes sejam semelhantes às de Cristo, tudo que nós falamos é necessário, né? O momento da oração, o momento da meditação, o momento da missa, não é? Porque senão, como eu vou ter atitudes cristãs? Como eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Cristo se eu não conheço Cristo? Então, né? Porque daí a gente vai compreender também quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o caminho é e compreender que o caminho dele é a cruz, e como cristão é o caminho da cruz que também vou percorrer, né? A verdade é que ele veio nos revelar na face do Pai, né? Compreender essa verdade, né? E a vida é exatamente a minha relação com as pessoas com as quais eu convivo e me relaciono. E daí vai ser o meu jeito de viver e as pessoas vão perceber se no meu jeito de viver e me relacionar tem atitudes de Cristo na minha pessoa. Né? Mas então vamos encerrando esse momento. E lá também no livro de cantos da Oficina de Oração e Vida tem uma frase que diz, tem a ver com o texto de hoje que nós meditamos, né? Que formoso ver descer lá da montanha os pés do mensageiro da paz, lá na Galileia, né? Então, imaginar Jesus subindo ao céu, né? E os discípulos descendo da montanha, né? Seguros e confiantes como mensageiros da paz. A paz que Jesus lhe deu em cada encontro após ter ressuscitado. Você, nosso irmão que nos assiste, né, pelo canal do YouTube, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha. E se você também tem o desejo de ser carmelita, procure a paróquia de nossa igreja, ou mesmo nós. Venha ser carmelita, venha meditar a palavra do Senhor conosco. Então, para encerrar esse momento, nós vamos rezar por todas as pessoas que estiveram acompanhando esse programa. Então, vamos rezar o Pai Nosso e a Maria pelas vocações. Vamos rezar pelos sacerdotes. Cada vez temos menos pessoas com vocação para o sacerdócio. E o Frei Edmilson outro dia colocou: quanto menos sacerdotes, menos pessoas levam Jesus. Então rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Virgem bendita, Ó padroeira dos carmelitas. Amém.